Olá pessoal, eu sou o Eduardo e esse é o primeiro Estudando para os Novos do meu canal Harry Potter A Conexão. Hoje a gente vai aprender um pouquinho, falar um pouquinho sobre o trato das criaturas mágicas, isso depois da abertura. Alô, Romora. Harry. Just Harry. O trato das criaturas mágicas é uma matéria lecionada em Hogwarts que tem o objetivo, como o próprio nome já diz, de ensinar os alunos a tratarem criaturas mágicas. E essa matéria é introduzida nas escolas porque ela é importante devido à existência de um departamento chamado de Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, que fica no nível 4 do Ministério da Magia. O que esse departamento faz? Ele vai regulamentar, ele vai vigiar, monitorar a criação dessas criaturas mágicas de acordo com 3 divisões. Dentro desse departamento tem as várias pessoas que ocupam os cargos e vão trabalhar nesse departamento, e eles são divididos em 3. O departamento de animais, a divisão de animais, a divisão de seres e a divisão de espíritos, porque é assim que as criaturas vão ser classificadas, e eu vou falar disso mais pra frente. Primeiramente, para começar a disciplina, a gente precisa entender o que é um animal. Parece estranho falar assim, mas isso foi um motivo de muita briga no mundo bruxo, porque eles precisavam separar animais e seres. Por que surgiu essa necessidade? Porque foi assim, eles pensaram, lobisomens, por exemplo, eles ficam a maior parte do tempo na forma humana, só que uma vez por mês eles transformam num animal selvagem com instinto assassino que ataca humanos. Os centauros, por exemplo, também eles são muito inteligentes, mas eles não têm hábitos humanos, não gostam de vestir roupas, não gostam de se misturar com a sociedade bruxa, nem a sociedade trouxa, então eles são também diferentes. E os trasgos, por exemplo, que têm características humanoides, que andam sobre 2 patas, só que não conseguem nem falar direito, falam poucas palavras e têm um instinto super agressivo. Analisando essas 3 criaturas, eles decidiram que tinham que dividir entre seres e animais. Os seres seriam aqueles que iam ter direitos defendidos em lei e que poderiam ter alguma voz no governo bruxo, e os que sobrarem seriam os animais. O primeiro bruxo que tentou fazer essa divisão foi o Burdock Muldon, que era chefe do Conselho dos Bruxos no século XIV, e ele definiu que eram seres todos aqueles que andavam sobre 2 patas, ou seja, que eram bípedes, e que o restante seriam animais. Ele chamou todo mundo que andava sobre 2 patas para uma reunião, para ver o que ia dar. E foi a maior confusão. Viram que tem ser de 2 patas que não tem um mínimo de inteligência, como os trasgos, que saíram destruindo tudo nessa reunião. Foi assim uma bagunça toda, e eles viram que essa divisão não dava certo. Como a teoria do Burdock não foi bem sucedida, a sua sucessora, a Madame Elfrida Clegg, criou uma nova teoria que dizia que os seres seriam aqueles que conseguissem falar uma língua humana. Então, qualquer ser que conseguisse comunicar com os membros do conselho de forma inteligível ia entrar para a categoria dos seres. Só que aí fizeram uma nova reunião e foi mais confusão, porque os trasgos aprenderam frases pequenas com os duendes e destruíram o salão todo. Os centauros fizeram protestos porque os sereianos não iam estar inclusos, já que eles só falam sereiacos. Sereiaco, que é a língua dos sereianos. Como viram que essa definição da Elfrida tinha sido mal sucedida também, eles esperaram, e só em 1811 o recém-ministro da magia, o recém-nomeado ministro da magia, Grogan Stump, foi que ele inventou algo que foi aceitado pela comunidade bruxa e é o que é levado mais em conta para a definição de animais e seres. Ele falou assim que iria ser denominado seres todo aquele que tinha inteligência capaz de compreender as leis do mundo da magia, e também fosse capaz de ter responsabilidade para poder criar e ajudar na preparação dessas leis. Então assim foi feito e assim foi definido. Só que também não ficou perfeito, porque tinha algumas criaturas que, apesar de serem muito inteligentes, ficavam de fora, como a esfinge, a cromântula, porque elas são muito inteligentes, são dotadas de vocábulo, conseguem se comunicar com os membros, só que em certas situações elas demonstram atitudes extremamente agressivas contra humanos,
Então, isso não permitia que elas participassem, né, do conselho, então elas foram colocadas na categoria de animais. E os fantasmas? Os fantasmas se revoltaram porque, é até engraçado, mas eles achavam que era muito insensível eles serem chamados de seres, porque na verdade eles são ex-seres. Então foi criada essa terceira categoria, que é a categoria dos espíritos, né, a divisão dos espíritos. Então por isso o departamento tem as três categorias, a que cuida dos seres, a que cuida dos animais e a que cuida dos espíritos. Agora que a gente já aprendeu um pouco sobre o departamento, sobre a regulamentação das criaturas mágicas, a gente precisa saber quais são os livros que a gente usa para essa disciplina. O primeiro livro é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, né, do autor Newton Scamander. Eu não sei direito como é que fala alguns nomes, então tem alguns que eu não sei de verdade como que fala corretamente a pronúncia. Então eu vou sempre estar escrevendo o nome aqui para vocês verem como é que escreve corretamente. E se alguém souber com certeza como que fala, pode comentar ou gravar, sei lá, mandar pra mim falar e me corrigir, porque eu realmente não sei e eu quero aprender. Esse livro foi encomendado por Augusto Worm, que trabalhava na editora Obscurus Books, e ele pediu para o Newton fazer, né, essa enciclopédia para ele. Então o Newton fez muitas viagens pelo mundo, fez diversas coisas aí pelo mundo, pesquisas, e escreveu a enciclopédia, que foi lançada em 1927. O segundo livro é o Livro Monstruoso dos Monstros, foi usado pelo Hagrid, né, no terceiro ano do Harry em Hogwarts, quando ele lecionou o Trato das Criaturas Mágicas. E ele é um livro que vai ser difícil de ser encontrado, porque na maior loja de livros, né, do mundo bruxo, a Floreios e Borrões, o gerente afirmou que não ia mais vender depois daquele evento, né, que aconteceu em 1993, quando o Harry estava no terceiro ano, em que a livraria tinha aquela jaula, né, aquela gaiola cheia de livros, e eles destruíam tudo, fizeram a maior bagunça, e o próprio gerente saiu todo mordido, né, da loja. Toda vez que ele ia pegar um livro, ele era mordido pelo livro, então ele ficou com muita raiva e falou que nunca mais ia vender. Então, se o gerente não mudou, pode ser que na Floreios e Borrões vocês não encontrem, e às vezes terão que entrar até mesmo na Travessa do Tranco para achar esse livro para estudar. Mas, se vocês encontrarem, lembre-se de fazer um carinho no livro antes, porque só assim ele fica tranquilo e não vai te morder quando você quiser abrir ele. Então, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. O Trato das Criaturas Mágicas vai ser uma matéria que eu vou falar bastante por causa do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, que vai vir pra frente, né? Como uma trilogia. Então, quem não quiser spoiler do filme, não quer saber o que vai ter no filme, não continue assistindo os vídeos de Trato das Criaturas Mágicas, que eu vou falar muita coisa que é presente no livro. Só que eu acho que é bacana vocês assistirem e saberem, porque você aproveita muito mais o filme quando você já sabe um pouco da história. E é muito legal que tem várias criaturas que tem no livro e que nem são citadas, nem são mostradas nos filmes, às vezes nem em jogos. Então você vai poder criar a sua imagem na cabeça e chegar lá no filme e ver se foi como você imaginou, se foi tudo da forma que você pensou. Então isso vai ser bem bacana, essa interação do livro com o filme que ainda vai ser lançado. Para quem ainda não teve essa experiência com os outros filmes da série, isso vai ser bem interessante. Então continue assistindo os vídeos, compartilhem, se inscreva aqui no canal, dá um gostei e voltem sempre, não percam os próximos vídeos que tá muito legal. Finite Incantatem.